quinto jejum, né? Parabéns para você. A gente sabe que não é fácil, mas nada que é bom é fácil ser conquistado. Sente-se por gentileza. E eu quero que você esteja atento hoje, né? Porque eu vou ler algumas referências e ela precisa ser meditada, né? Tudo que a gente recebe precisa ser meditado. Mas quando falamos num tema tão delicado como isso, nós precisamos entender que através desse tema é que eu vou viver uma vida poderosa em Deus. Eu vou chamar esse culto de as bênçãos do arrependimento. Se você tiver uma caneta, né, se você tiver um caderno, anote, porque às vezes o sono quer nos roubar, mas a gente precisa ficar atento. Tudo que é feito, ah, tudo que é feito na carne, ah, maioria das vezes, para não falar todas as vezes, é fruto de um remorso. E todo remorso é fruto de atos realizados na carne. Mas todo fruto de um arrependimento são frutos realizados no Espírito. Os dois sentimentos são marcados, e quando você pega uma pessoa que realiza um ato, que sente aquele peso, inicialmente você vai sentir o mesmo sentimento. Você vai sentir uma profunda tristeza, você vai sentir uma profunda aflição nos dois sentimentos, o sentimento do remorso e o sentimento do arrependimento. Porém, são completamente diferentes. A tristeza que é gerado pelo remorso, ela está ligada totalmente com o mundo. E a tristeza que gera o arrependimento está totalmente ligada com os céus. Então, uma produz mudança, a outra não produz mudança. O arrependimento sempre vai produzir uma mudança, mas o remorso ele sempre vai produzir um atraso. O remorso é a tristeza pelas consequências do pecado. Presta muita atenção no que eu estou falando. O remorso sempre está ligado com as consequências do pecado, mas não com o pecado em si. Se não houver consequência no remorso, não vai haver tristeza. Então, toda pessoa que vive como um praticante do pecado, ela não sente a tristeza pelo pecado que ela cometeu, mas sim pela consequência que o pecado vai gerar na vida dela. Não existe tristeza pelo que o pecado é, por afligir e por entristecer a Deus. Mas o foco da dor do remorso é horizontal. Toda situação gerada pelo remorso vai ser horizontal. Por quê? Porque está ligado com o mundo. Todo pecado gerado pelo arrependimento é vertical, porque está ligado com Deus. Então são duas coisas completamente diferentes, mas inicialmente são parecidas. Portanto, assim que as consequências passam no remorso, assim que toda a situação que é gerada por aquele pecado passa, esse comportamento ruim, ele ressurge e ele volta a ser cometido, porque ele não está ligado
com um arrependimento com Deus, mas sim com uma consequência de uma perda com o mundo. De uma situação que vai ser gerada no financeiro, no casamento, vai ser gerada no emocional, vai ser gerada no profissional. O arrependimento genuíno se concentra em um único resultado. E sim, é aquele arrependimento que é ligado à perda, ao afastamento de Deus. Repita comigo, a ruptura da intimidade com Deus. O arrependimento sempre nos capacita a aceitar e deixar para trás as situações. Eu aprendi, eu entendi, eu adquiri a consciência e agora isso vai gerar uma mudança. Isso vai gerar um novo comportamento. Isso vai ser gerado uma metanoia. Ao entender que Deus nos perdoa e que não perdemos, nós sentimos que realmente o nosso caminho está livre novamente. Eu não fico gerando aquela mastigação, o ruminar. Porque tem pessoas que não entendem e pega aquele pecado e todo dia traz à tona, se culpando, se vitimizando, não aceitando, parando, estagnando, olhando para trás, começando a duvidar, não acredita mais na capacidade, não acredita que vai vencer, continua parado no mesmo ponto. Mas nós precisamos entender a diferença de ambos. E entender também que eu posso estar no pior momento da minha vida. Eu posso ter cometido os piores pecados até então que já poderia um dia pensar em cometer. Eu posso ter cometido. Posso estar me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu posso ter entristecido a Deus em todos os aspectos. Mas se eu me arrepender, Deus vai ter misericórdia de mim. Se realmente eu me arrepender, e se Deus aceitar esse arrependimento, e Ele vê sinceridade em meu coração, então eu os ouvirei e sararei essa terra. E eu quero ler uma história para você de um dos piores reis que Israel já teve. E às vezes é bom relembrar, porque às vezes a gente está numa situação, cometeu um pecado, errou, falhou, Deus se afastou de nós, mas o diabo está lá, com as suas setas inflamáveis, cutucando, pesando, vitimizando, atrasando a nossa vida, sabendo que se eu me arrependi, Deus não se lembra mais. Segunda Crônicas 33, versículo 1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai, Ezequias, havia demolido. Ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos. Presta muita atenção. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira.
Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo do qual Deus tinha dito a Davi e seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Ele estava focado em seu pior rei que poderia, um rei um dia, ser para Israel. Continua. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos antepassados, se tão somente tiveram cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, em todas as leis, decretos e ordenanças dadas por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e o seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, repita comigo, ele buscou o Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus, dos seus antepassados, diante em sua angústia. No pior momento que ele poderia viver. O pai dele, Ezequias, viveu uma outra glória. Mas o que Manassés estava fazendo era destruindo tudo, mas tudo em detalhes, e realizando todas as práticas abomináveis. 13. Quando ele orou, o Senhor o ouviu. O Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. Assim, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Guion, no vale até a entrada da porta do peixe, em torno da coluna de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão, oferta de gratidão, ordenando a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continua a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração, seu Deus, e as palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e sua infidelidade, além dos locais onde construiu os altares idólatras e ergueu os postes sagrados e ídolos, antes de se humilhar, tudo está escrito nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado, sua propriedade, seu filho Amon foi o seu sucessor. Manassés, ele construiu, ele realizou, levou o povo a pecar. Manassés, ele foi o pior rei que poderia ser. E no final, depois de realizar tudo isso, ele se arrependeu. Deus ouviu e Deus trouxe de volta. E o que ele teve que fazer? Voltar e desfazer tudo aquilo que ele havia feito. Você pode andar bastante com as suas pernas. Você pode chegar a algum lugar na base do remorso. Mas vai chegar num tempo que
tudo que você fez vai ter que ser refeito, reconstruído, colocado e derrubado e reconstruído novamente. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva e ela é disponível a todo mundo. Todo dia nós falamos nesse altar. Todos os dias nós pregamos, nós liberamos mensagens. Todos os dias, como hoje, completamos o 5º jejum. E quantos estão vivendo já glórias? Quantos já estão vivendo o melhor ano da vida? Quantos já estão sendo curados, libertos, restaurados? Mas quantos ainda estão totalmente ligados à consequência do pecado e não com o pecado? Vivendo uma vida horizontal, sabendo e querendo e somente entendendo que o mundo dele é o mundo que ele vê e não aquilo que ele não vê. No livro de Oséias, capítulo 14, versículo 1 diz: Volte, ó Israel, para o Senhor, seu Deus, seus pecados causarão a sua queda. Volte, Israel. Você precisa voltar. Seus pecados causarão sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados. E por misericórdia, receba-nos para que ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Preparam. Olha aqui, é tão claro isso que até ensinar a orar, ensina, e não é só esse versículo, tem um monte. Perdoa todos os nossos pecados. E pela misericórdia, porque se não for por ela, nós estaríamos lascados. Receba-nos para que te oferecemos o fruto dos nossos lábios. A Síria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Aqui está muito claro, chega, vai até o Senhor, peça perdão. Para de bater na porta errada. Para de tentar outros deuses. Para de ocupar seus corações com deuses mortos. Eu curarei a infidelidade deles. Para muitos, a infidelidade é uma doença. E os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. O Senhor é capaz de curar. Infelizmente, a infidelidade é uma doença. Levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai toda hora. Não aprende. Vive com o fruto do remorso e não se arrepende. Está doente, está cego. Mas Deus vai curar. Deus vai curar a sua infidelidade. Pois Deus vai curar a sua infidelidade e os amarei de todo o meu coração. Olha o que Deus está falando, que coisa poderosa. Tem pessoas que estão brincando de ser cristão. Está confundindo longanimidade com impunidade. Está brincando de fazer propósito. Está brincando de dizimar, de ofertar, de sacrificar, de obedecer. Está brincando de ouvir e não o praticar. Por quê? Porque está doente. Está doente. Pegou gosto de ser infiel. Não sente mais nada quando peca. Mas Deus vai curar. Deus vai curar a sua infidelidade. E Ele vai voltar a te amar. Pois a minha ira se desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel.
Ele florescerá como o lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Pode parar no 6. Temos que ter o cheiro de Cristo, porque infelizmente a fragrância de muitas pessoas está sendo o fedor, o cheirar mal do pecado. Tem muitas pessoas que a sua fragrância não é do cedro, mas sim cheira lixo, cheira imoralidade, cheira vício. Nós precisamos ter o aroma de Cristo. Aquele que cruza o meu caminho tem que sentir o cheiro, essa fragrância do novo convertido, da nova criatura, do primeiro amor. Você tem que trazer pessoas e não afastar. Se você está com uma pessoa cheirosa do seu lado, você quer ficar perto ou quer ficar longe? Mas se você tem um cara fedido, cheirando CC, com mau hálito, cheio de caspa na cabeça, você quer ficar perto ou quer ficar longe? O pecado distancia você de Cristo e distancia daqueles que amam a Cristo. Mas a fragrância do aroma do cedro do Líbano é aquele aroma que você quer sentir todo momento, porque você sabe que aquele aroma é daquele que ama a Deus. 7. Os que habitavam a sua sombra voltarão. Olha que palavra forte. Talvez você um dia já habitou na sombra do Onipotente. E você vai voltar. Reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como do vinho do Líbano. Vai voltar a florescer. 7. Vai voltar a florescer, vai voltar a habitar. Deus ele vai curar essa doença da infidelidade, essa doença do remorso. Os que habitavam a sua sombra voltarão. Talvez você já teve o primeiro amor, talvez você já foi mais obediente, talvez você já sacrificou mais, já obedeceu mais. Talvez você já foi daquele que via tudo como uma oportunidade. Queria evangelizar, queria doar, queria falar de Deus, não tinha vergonha de assumir o seu cristianismo. Em reunião de família falava de Deus, em reunião de trabalho falava de Deus. Falava de Deus com amigos, postava Deus nas redes sociais, era um servo, era o quê? Um evangelista integral. Mas parou por quê? Se esqueceu, perdeu o primeiro amor, se acostumou com a graça. Se você se acostuma com a graça, você cai em desgraça. 8. O que Efraim ainda tem com ídolos? O que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo, e dele cuidarei. Sou como o pinheiro verde. O fruto que você produz de mim procede. Se você produz frutos em Deus, Deus valida. Isso é meu. Você o quê? É um instrumento, é um canal. Porque o fruto que você produz de mim procede. Se não está produzindo, é porque de Deus não está procedendo. 9. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Você quer ser sábio? Então você precisa considerar essas coisas. Você quer ser sábio? Você precisa entender essas coisas. Se alguma coisa
São escolhas e decisões que você precisa tomar. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Você quer ser sábio? Considera. Você tem discernimento? Aquele que compreende. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Quantos aqui não sabem o que é sabedoria? Não teme a Deus em nada. Porque não consideram nenhuma pregação, nenhum propósito, não consideram a oportunidade de ter programas disponíveis para você ouvir 500 vezes. Não considera que você, todos os trabalhos que Deus nos orienta, nos envia para realizar, você pode fazer, mas não faz, porque não considera. Por quê? Porque não vê como oportunidade. Porque se você é sábio, aquele que considerar essas coisas, aquele que entende cada palavra e as pratica, mas quem tem discernimento é aquele que compreende o que está fazendo. Quantas pessoas buscam discernimento? Não tem discernimento para entender, não tem discernimento para ser manipulado, está sendo manipulado e não tem discernimento. Está sendo o quê? Conduzido por pessoas, mas não tem o discernimento. Vive por sentimentos, mas não tem o discernimento que está vivendo por sentimentos. Vive vivendo, entrando em buraco, toda hora tropeça em alguma coisa, porque não tem discernimento. Porque não compreende. Os caminhos do Senhor são justos. Se você está no caminho que não é justo, então está faltando discernimento. Os justos andam neles, mas os rebeldes tropeçam neles. Os justos andam. Como é bom você andar em algo pavimentado. Mas quando você começa a tropeçar, porque tem coisa errada. O caminho de Deus é fluido. Às vezes você está num negócio que Deus falou, não é para estar. Está tropeçando porque não é para estar. Tenha discernimento, está entrando em coisa errada. Se está andando, se está fluindo, se está tudo sendo perfeito, conduzido como um rio fluido, é porque é Deus. Se não está indo, é porque Deus não quer que você esteja lá. Para de perder tempo. Eu preciso voltar a Deus para se humilhar. Você precisa se humilhar para Deus. Eu preciso curar essa enfermidade, essa infidelidade. Eu preciso buscar, fixar e aprofundar mais minhas raízes em Deus. Você precisa parar de depender de outros deuses. Deus do sexo, Deus dos vícios, Deus das drogas, Deus do dinheiro, Deus da preguiça, Deus da infidelidade, Deus da instabilidade. O justo anda nos caminhos que Deus determinou a ele. O rebelde tropeça nos caminhos que Deus determinou a ele. É o mesmo caminho. Se está tropeçando, tem coisa errada, porque você não tem discernimento. Está vivendo pela revelação do mundo. Está vivendo por sentimento. Está tomando decisão pelas emoções. Salmos 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Como é feliz. Se você não é feliz, é porque você não se arrependeu. Se você não está feliz, é porque você está tropeçando no caminho que Deus mandou e determinou. Não passa por aqui. Como é feliz aqueles que têm suas transgressões perdoadas. Nós voltamos, nós vivemos o quê? O arrependimento é vertical. O remorso é horizontal. Se não está acontecendo, é porque não está sendo perdoado as suas transgressões. Porque você está ligado à consequência e não com o pecado.
E seus pecados, o quê? Repita comigo, são apagados. Quer dizer o quê? Se você está se lembrando, se você está ligado, está preso com os pecados que você realizou, não é de Deus. É o diabo que está conduzindo a tua cabeça. Você está sendo massacrado. Está sendo condenado, não consegue dormir, não consegue comer, não consegue viver. Por quê? Porque não está entendendo. Se você se arrependeu, parou de cometer, então seus pecados são apagados. Se você não entendeu isso, é porque o diabo está pesando, está pisando na tua cabeça, está atrasando a tua vida. 2. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Vocês estão entendendo? Deus não atribui culpa. Se você está sentindo culpa, é porque você, primeiro, ou está ligado ao remorso, ou está sendo massacrado pelas culpas que o diabo coloca. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, e em quem não há hipocrisia. Em quem não há hipocrisia. Hipócrita é uma pessoa que age como outra, que usa de hipocrisia, que não é leal, e principalmente que não é alguém confiável. Uma pessoa hipócrita é aquela que finge ser o que não é. Seja através de religião, virtudes, características, ideias, sentimentos, etc. Isso aqui é o dicionário que está falando. E quem não é hipócrita? Hipocrisia, às vezes você está confundindo o que é hipocrisia. Eu te dei o quê? Eu te dei o significado da hipocrisia. Se você está ligado a isso, você é o hipócrita. Como é feliz aquele quem não atribui culpa e quem não há hipocrisia. 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava. Enquanto você esconde, enquanto você omite, enquanto você faz isso aqui, ó, joga debaixo do tapete, esconde, o seu corpo definha de tanto, repita comigo, gemer. Então, enquanto você mantinha escondido, se não é revelado, não é perdoado. Repita comigo, se não é revelado, não é perdoado. E se você não revela o seu corpo, o seu financeiro, a sua família, o seu espiritual, o seu emocional, o seu mental, o seu conjugal, a sua vida vai definhar de tanto gemer. Não sou eu que estou falando. Não queira me culpar. Leia a Bíblia, abra sua Bíblia. 4. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Se você não sente mais a mão do Espírito Santo te pesando, você está errado. Sai do pecado, revela os teus erros. O que vai acontecendo? A mão vai pesando. Suas forças foram se esgotando. E sabe o que você está vivendo agora? Presta atenção, você está vivendo na carne. Aquele que vive pela carne tem resultados na carne. Aquele que vive pela carne tem que fazer força dobrada, triplicada, quadriplicada. É tudo mais difícil. E você só sente vazio, angústia, frustração. Você não sente mais alegria em nada. Porque você está fora do propósito de Deus. Se você está no propósito, você não está na proposta. Se você está no propósito, você está no Espírito. E aquele que está no Espírito se arrepende rápido, é no mesmo dia, na hora. Você não quer se desviar, você não quer sofrer uma ruptura de intimidade com Deus. Você quer sempre estar ligado à carne. Repita comigo, eu preciso estar ligado à videira, que é Cristo.
pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Deus, ele vai pesar até você se voltar a ele. E agradeça. Fala, obrigado, meu Deus, por me pesar, porque quando ele para de pesar, aí você pode ter medo. Pode correr. Pode se humilhar. Pode fazer tudo e mais um pouco. Porque ainda que ele está pesando a tua vida, agradeça. Porque isso é amor. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Deus quer isso todo dia de você. Reconheça. Para de ser orgulhoso, arrogante, hipócrita. Reconheça diante de Deus o seu pecado e não encubra as suas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Você vai viver uma vida sem culpa. Você sabe o que quer dizer viver uma vida sem culpa? Viver uma vida com culpa é andar com 30 toneladas nas tuas costas. É você andar encurvado de tanta culpa. É você não conseguir olhar no olho de ninguém. É você viver uma vida humilhado, por baixo, pela cauda. Mas quando Deus tira a tua culpa, você olha no olho, você enfrenta teu inimigo e você não aceita ser julgado, porque se Deus não te julga, ninguém vai te julgar. Se Deus não te julga mais, quem te julga está sendo usado para falar a língua do diabo. E aquele que fala a língua do diabo, você não deve aceitar. Você repreenda, vai falar, como se diz, você quer me culpar? Você quer pesar a minha vida? Vamos falar outra coisa aqui. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Nós temos que viver uma vida sem culpa. Uma vida em paz. Porque o fardo de Deus é leve. Se está pesado, tem coisa errada. 6. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de, repita comigo, livramento. Tu és o meu abrigo. Tem pessoas que se abrigam em conta financeira. Conta financeira está gorda. É o seu abrigo. Tem pessoas que se abrigam em amizades, em influências, em confianças erradas, em economias, em vacinas. Tu me preservarás das angústias. Se você se abriga no lugar errado, você não está na sombra do Onipotente. E aquele que não está na sombra do Onipotente, Jesus amado, tu me preservarás das angústias. Porque se você está se abrigando em outro lugar que não for em Deus, você vive angustiado, você vive deprimido, você vive com o emocional sempre abalado. Por quê? Porque Deus te cercará de canções de livramento. É uma música. Viver com Deus é uma música, porque parece que você está tocando o instrumento, a canção que agrada a Ele. Se você toca canções que chegam suave aos seus ouvidos, o que acontece? Você nem para a música, a tua vida é uma música, tudo é fluido, parece que você não está andando pela vida, você está desfilando, a coisa é fácil. Está falando que não tem guerra, ou se tem muitas, mas todas Deus te livra. É guerra, mas é vencida, é batalha, mas vem conquista. Tudo é ligado a uma coisa na outra. 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Presta atenção. Eu instruirei e ensinarei.
Ele não vai te instruir somente, ele vai te ensinar. Ele quer que você aprenda para você continuar ensinando. Você é instruído para seguir, você é ensinado para seguir o caminho que você deve, os seus projetos, os planos que Deus tem para você. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Presta atenção, você que se arrependeu, você que parou de pecar, você que iniciou um novo tempo, o que Deus tem para você? Ele instrui, Ele ensina, Ele aconselha, Ele cuida, Ele consola, Ele encoraja, Ele te bota força, Ele te bota coragem, Ele te dá boas novas. Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, que Ele tem ainda misericórdia de você. E se Ele tem misericórdia de você, Ele esquece teus pecados. E sabe o que acontece? Ele não vai te culpar. Ele não vai te culpar, eu acabei de ler, Ele não vai te culpar. E Ele vai apagar tudo que você fez. Aquela perversidade, aquela pessoa que só queria viver por você, só queria viver pecando, entristecendo a Deus, vivendo uma vida hedonista, pelos seus desejos, vontades, vícios, deuses. O que Ele está falando? Eu vou esquecer tudo, e sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou olhar para você como for a primeira vez, o primeiro amor. Sabe aquele olhar? Você que já se apaixonou por alguém, você que casou, você que vive o quê? O primeiro amor com o seu casal. Sabe aquele olhar, aquele amor, aquela admiração, aquele respeito? Deus, Ele olha dessa forma quando Ele perdoa e você se arrepende. Mas Ele é muito mais do que isso. Ele para te instruir, para te ensinar, para te colocar no caminho de volta, porque muitas vezes você não está no caminho, você está nos atalhos. Os atalhos não trazem ensinamentos, não trazem resultados. O atalho é para você perder tempo. Ele volta a te instruir, Ele volta a te ensinar, Ele volta a te aconselhar, Ele volta a cuidar de você. Deus é nosso Abba, nosso Pai, nosso querido. Você tem que viver aberto ao quê? Ao arrependimento sincero. Viver uma vida vertical. 9. Versículo 9. Não seja como um cavalo ou um burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedeçam. Meu Deus do céu, infelizmente, está cheio de cavalo, de burro, de égua, de jegue aqui dentro. E não aqui. Mas para muitos cristãos que já passaram e já habitaram, como eu falei, que já habitaram a casa do Pai. Mas o que acontece? Não sabe viver uma vida livre. Precisa viver com rédea na boca. Não dá um passo, Deus joga uma lepra. Volta na mão, pula mais 7 vezes lá. Não dá um passo, faz de novo. Volta ao caminho do... Por quê? Porque não quer entender. Quer viver uma vida o quê? Aprendendo somente pela dor. Mas a palavra vem para nos evitar a dor. Os ensinamentos vêm para nos evitar o sofrimento. Você aprende pela palavra. Ai, bispo, eu não entendi a palavra. Aprenda pelos exemplos. Olha aqueles que seguiram errado. Olha o irmão do lado, às vezes o irmão seguiu errado. Aquele que você já viu que errou muito. Testemunho que você já viu. As parábolas aqui na Bíblia. Tem exemplo que não acaba mais. O que eu não devo seguir e o que eu devo realizar. Mas que não tem entendimento, mas precisam ser controladas com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Meu Deus. Deus, Ele quer que você obedeça. É somente isso, gente. Não tem mais nada. Obediência é o que? É ligada com relacionamento, é ligado com o primeiro amor. 10. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. O que está acontecendo? Olha o que essa palavra está dizendo. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Se você está vivendo dores, é porque você não é justo. Você não está em justiça. Mas se você não está sentindo dores, está vivendo, bispo, eu estou sentindo dor, mas dor passa, né? Você passa a dor.
Você toma um remédio, que é o remédio o quê? Do arrependimento. É o remédio do Espírito Santo. É o remédio dos frutos do Espírito. Você vai tomando os remédios que vai te levantar, vai te avivar, vai te renovar, vai te dar força. Mas se estou sentindo dor, por que estou sentindo tanta dor? Por que as dores não passam? Então eu estou tendo atitudes de ímpio. Nós precisamos analisar a nossa vida, se questionar. Se Deus está falando é porque tem coisa para falar. Deus está falando com pessoas que estão na condição de Manassés. E tem pessoas que já estão com argola no nariz. Tem pessoas que não estão vendo, que já está vivendo um tempo de dor e essa dor não passa. Mas Deus está falando, eu protejo quem nele confia. 11. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Nós precisamos alegrar. Não há motivo, você já tem um motivo. Deus te ama. Esse é o maior motivo. E se você ama Deus, é pela obediência. Ele só vai saber que você ama Ele pela obediência. Não adianta, você pode ficar o dia inteiro falando. Se não obedecer, não funciona. Atos 3,19. Arrependam-se, pois e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam, repita comigo, cancelados. Deus cancela. Você quer uma coisa cancelada? Só quando você cancela alguma coisa na tua vida? Aquela cobrança não volta mais. Sabe quando você liga naquele plano de telefonia? Deixa 2 horas você esperando, mas quando você consegue, você cancela aquilo, você não paga mais essa conta. O boleto para de vir. Sabe quando você cancela mesmo? Não é aquela coisa que é pausada. Deus cancela, limpa teu passado, limpa teu histórico, começa o que? Uma nova ficha, um novo cadastro. Ele inicia um novo tempo na tua vida, Ele cancela. Arrependam-se. Se você se arrepender, Ele cancela. Se você não se arrepende, você vive o que? Uma pausa. Vive um remorso. Aquele ato de aflição, está triste, está aflito, mas pela consequência e não pelo pecado. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessar, se você assumir, se você reconhecer, se você trazer à luz, se realmente você vê, realmente eu sou esse viciado, eu sou esse imoral, eu sou realmente esse mentiroso. Ele é fiel e Ele é justo. Ele não vai te pesar mais. O que Ele fez com um, Ele vai fazer com o outro. A justiça de um foi a justiça do outro. E Ele é fiel, Ele não vai se esquecer, Ele não vai negar a si mesmo. Céus e terra pode passar, mas nenhuma palavra é tirada, nenhum versículo é mudado, nenhum acento é arrancado. Fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, porque somente Ele purifica. Não adianta, não vai procurar. Tem gente que o quê? Vai em igreja que fica o quê? 2, 3 horas de louvor, chega no outro dia, o boleto está lá. O que você faz? Vai cantar para o boleto? Não. Você precisa o quê? Pior é isso que acontece. Mas sente aquele sentimento, você sente renovado, tá totalmente, ganhei meu dia. Você já chega rodando em casa, chutando a porta, agora vai, o Senhor vai contigo, mas não obedece. A primeira oportunidade está mentindo, a primeira oportunidade está enganando. Louvor é para quê? Para adoração, para intimidade, mas obediência é para resolver problema. É para te dar força para superar. A obediência te eleva para outro nível. Não adianta achar que... Você está falando que louvor não presta? Claro que não. Pelo amor de Deus. Claro que não. Louvor é essencial. É adoração. Louvor é adoração. Nós precisamos adorar nosso Altíssimo, nosso Abba, nosso Perfeito, enfim. Mas a gente está falando o quê? De uma vida poderosa em Deus. Você só vive uma vida poderosa aquele que obedece.
aquele que cumpre os seus mandamentos. Se confessarmos, confessa. Mateus 3:8. Deem fruto que mostre o arrependimento. Não está dando fruto. Ninguém está vendo que você mudou nada. Tem pessoas que chegam, entra na sua casa, está lá a família toda, e ninguém nem sabe que ele é cristão. Porque é a mesma pessoa, o mesmo mentiroso, o mesmo desequilibrado, o mesmo egoísta. Ninguém sabe que ele foi nem na igreja. Por quê? Porque não dá um fruto nenhum. Ninguém está vendo que você se arrependeu. Ninguém está vendo que você é nova criatura. Você é a mesma pessoa. E você sabe o que acontece com as mesmas pessoas? Você não salva e não influencia a sua casa. Às vezes você está aqui buscando, falando, orando, dando sapatinho, cambalhota, fazendo tudo. Chega em casa é a mesma pessoa. Ninguém quer saber. Eu já falei aqui. Uma mãe. Eu lembro de uma mãe que vivia buscando pela filha. Buscava pela filha, orava, fazia. E aí um dia ela falou para mim: bispo, eu consegui, minha filha vem hoje. Tem 30 e poucos anos a menina. Você pode falar com ela? Falo. Cheguei aqui, conversei com ela, ela disse: bispo, eu quero Deus, mas não quero vir nessa igreja. Por quê? Eu falei: mas por quê? Porque chega em casa, minha mãe grita, minha mãe xinga, minha mãe julga, minha mãe pesa a minha vida. Minha mãe vive me acusando, minha mãe vive me pesando, minha mãe me xinga, minha mãe é desequilibrada, vive gritando. Eu não quero, porque isso aqui. Eu falo: opa, peraí. Você não pode tomar e determinar algo se você não experimenta. A palavra de Deus diz: experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É questão de experimentar. Você não pode falar, eu não posso falar para você que essa água tem gosto de Coca-Cola se você não experimenta. Para você entender o que é Deus, você precisa viver. Para você saber o que é o Ministério Mudança de Vida, você precisa ouvir e praticar aquilo que o Ministério Mudança de Vida está pregando. E ela começou a ouvir, começou a entender, começou a praticar, começou a viver. Agora entendeu. Agora, essa mãe não teve o poder de mudar, de trazer essa filha para a igreja, durante anos. Por quê? Porque não dava fruto que mostrava o arrependimento. 2 Coríntios 7:9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. O arrependimento te gerou tristeza, e a tristeza te gerou arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicadas por nossa causa. Isso é por amor. Se você vive uma tristeza na tua vida, se você vive uma frustração, se você vive uma estagnação, se você vive uma doença, se você vive um problema seríssimo na tua vida, é para gerar o arrependimento, porque Deus não se alegra, mas Deus fica feliz se isso gera arrependimento na tua vida. 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Presta muita atenção. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Aleluia. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. A tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Você quer morrer ou você quer viver? A vida com Deus é assim. Ela não produz remorso. Ela não atrasa a tua vida. Mas a tristeza, segundo Deus, ela vai gerar uma vida poderosa, uma metanoia, uma mudança de comportamento através do arrependimento. Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpam as mãos. E vocês que têm a mente dividida. Vocês que têm a mente dividida. Vocês que andam por dois caminhos. Vocês que têm duas narrativas.
Vocês que buscam o Deus da imoralidade, depois o Deus da purificação. Você que busca o Deus da cura, e depois o Deus da doença. Você que busca o Deus da tristeza e o Deus da alegria. A mente dividida. Se você vive uma vida dividida, os seus resultados são divididos. Você não existe, você não anda. Você vive sempre numa encruzilhada. Aquele que vive uma encruzilhada vive indeciso. Porque quando tá feliz, tá por cima da carne seca, tá com a conta bancária cheia de dinheiro, vai para o lado errado. Mas quando a coisa aperta, como o negócio cala aperta, quando pisa no prego, volta para Deus. Purifiquem seu coração, porque o teu problema é o coração. Você não é sincero, você não é honesto. Deus não trabalha com desonestidade. Deus trabalha com sinceridade. É duas coisas. Lucas 17:3. Tomem cuidado, presta muita atenção. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Você vai querer o quê? Viver uma vida sendo aprovada pelo amiguinho, pelo irmão, pela esposa, pelo marido, pelo filho, pela filha? Se ele errou, repreenda, senão você vai ser omisso. E se ele se arrepender, perdoa, para de julgar. Você não é Deus. Você muitas vezes fez pior que ele. Agora está sentindo o direito de julgar, de pesar a vida do cara, da menina, do filho, do esposo, do marido, da mãe, do tio. Vai pesar agora? Você já fez coisa pior. E Deus te perdoou. E Deus não te julgou. E Deus apagou o teu caminho, iniciou uma nova história. Agora, você o quê? Está pesando. Porque você está pesando porque você não perdoou. Eu lembro de um casal que eu falei, conversei, não andava. Esse casal não tinha uma vida saudável no casamento. Por quê? Porque o marido aceitou a Deus. A esposa já estava, na teoria, aceitou a Deus. Mas a esposa não perdoou as diversas traições que ele fez. Traiu com todo tipo de mulher. Nem sei se algumas eram mulher. Agora, ela não conseguia perdoar. Vivia pesando, não andava para frente o casamento. Qualquer coisinha, o marido quebrou o copo, aí ó. Mas lá nas tuas negas você não perdoava, né? Mas você não quebrava lá na casa delas. Vivia uma pé de guerra. Eu falei, até quando você vai viver isso? Para que então? Porque se você quer viver uma vida de guerra, você para então. Vai fazer o que da tua vida? Ah, bicho, mas está mandando você parar? Claro que não. Melhor que se matar. É verdade ou não é? Daqui a pouco um pega a faca e enfia no pescoço do outro, e aí? Então quer viver uma vida desgraçada? Vive. Se não, perdoa e apaga. Acabou. Zera. Senão você não tem paz. Foca na qualidade. Para de olhar para os defeitos. Olha para frente. Para de olhar pelo retrovisor. Por que o para-brisa é tão grande e o retrovisor pequeno? Olha para frente. 4. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, o que você faz? Perdoa-lhe. Perdoa. Porque Deus te perdoou diversas vezes e Ele continua te perdoando. Agora, se eu sou imagem e semelhança de Cristo, o que eu estou fazendo para demonstrar atos que me assemelham à imagem e à semelhança de Cristo? Se eu não perdoo, se eu não paro de julgar, se eu não paro de pesar, se eu não paro de acusar, se eu não paro de condenar. Que tipo de perdão é esse? Que nova criatura é essa? Você não é nova criatura, você não aprendeu nada. Mas se você aprendeu, viva uma vida intencional. Não importa o que ele fez, importa que eu devo perdoar. Importa que eu devo amar, que eu devo levantar, que eu devo buscar restauração. Buscar a restauração do casamento. Buscar a restauração da família. Não desista. Nós não podemos desistir, porque Deus não desiste de nós. E para finalizar, já passei o horário aqui.
Segunda Crônicas 7,14. Vamos ler juntos. Segunda Crônicas 7,14. Se o meu povo, repita, vamos lá, gente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu gosto também, aqui na NVT, ó. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Essa é oportunidade da sua vida. Saia da zona do remorso e crie alicerces eternos na zona do arrependimento, porque é lá que Cristo está. Pode se levantar de pé, por gentileza. Coloque de pé, por gentileza. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Em nome de Jesus, graças a Deus, obrigado, meu Deus. Obrigado por esse dia. Se você sente que você está nessa zona, você sente que ainda você não se livrou do remorso, essa é a oportunidade da sua vida. Fala com Deus, peça perdão, se arrependa, analise os seus resultados. Veja onde você está errando. Presta atenção, você precisa dar frutos de arrependimento. Que fruto é esse que ninguém quer provar? Que fruto é esse que ele é amargo, muitas vezes podre, muitas vezes não tem fragrância do cedro do Líbano? Fala com Deus. Nós entramos na sua presença, Senhor. Meu Deus, nós estamos nessa madrugada e essa tua palavra é muito clara, Senhor, que eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me encontrarão. Nós estamos aqui, meu Deus, te encontrando, buscando te conhecer, buscando, meu Pai, compreender os teus caminhos. Meu Pai, coloque, meu Pai, uma força renovada, coloca a força, a coragem, que o teu povo, meu Deus, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, que o teu povo entenda o que é fruto de arrependimento, que o teu povo saia da zona do remorso, que o teu povo para de brincar, meu Deus, de ser cristão, meu Deus, que teu povo para de pesar, Senhor. Oh, meu Deus, eu quero consagrar, meu Pai, e determinar no dia de hoje um povo renovado, levantado, restaurado, meu Deus, totalmente arrependido, Senhor, que te ama, meu Deus, que busca, Senhor, verdadeiramente, não, meu Deus, não ficar longe, meu Deus, quantos estão, meu Pai, rompendo, meu Deus, através do pecado, se afastando do Senhor. Oh, meu Deus, eu peço que o Senhor venha, meu Pai, restaurar os altares, restaura os altares, meu Deus, que o teu povo conheça o Senhor, não de ouvir falar, que o fruto do Espírito, meu Pai, seja frutos do arrependimento, que o teu povo se arrependa, que se não se desvie, que o Senhor possa nos instruir, nos aconselhar, nos direcionar, nos auxiliar, nos encorajar, meu Deus. Oh, meu Deus, o Senhor nos ama, meu Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa família, tem misericórdia, meu Pai, das nossas empresas, tem misericórdia, meu Pai, da nossa vida, meu Deus. Nós não queremos estar cegos, meu Pai, totalmente dominados pelo orgulho, pela arrogância, meu Deus, dominados pelo pecado, sendo condenados e pesados, meu Deus. Nós não aceitamos viver uma vida derrotada, fracassada, meu Deus, sem resultado. Nós queremos, meu Pai, um tempo novo, atos novos, resultados novos, meu Deus. Oh, meu Deus, eu peço que o Senhor venha, meu Pai, meu Deus,
olhar os nossos corações, encontrar ali, meu Pai, que se fosse, meu Pai, que se for pelo menos 1% de sinceridade, meu Deus, e tem misericórdia do teu povo, meu Deus, que verdadeiramente, Senhor, o teu povo venha ter corações íntegros, inteiros no Senhor, meu Pai, tenha arrependimentos, meu Pai, nos coloque numa posição da justiça do Senhor. Nós não queremos ser injustos, nós não queremos fugir da tua palavra, nós queremos entender, compreender, praticar, ensinar, meu Deus, o Senhor nos instrui, nos ensina, e o Senhor cria, meu Pai, um novo povo, meu Deus, uma categoria maior, poderosa, meu Deus, de um povo que verdadeiramente te ama e te obedece, Senhor. Oh, meu Deus, eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um, eu determino, meu Pai, resultados poderosos, eu determino, meu Pai, um início, meu Pai, de mês poderoso, o início, meu Deus, de um novo tempo, que verdadeiramente esse mês de agosto, meu Pai, se inicie, e que verdadeiramente seja o maior, o melhor, o mais poderoso mês até então, que seja, meu Pai, um mês melhor que o outro, um ano maior que o outro, resultados maiores, negócios maiores, relacionamentos maiores, meu Deus, oh meu Deus, que teu povo aprenda a orar. Infelizmente, meu Deus, muitos não sabem orar, meu Deus, porque muitos estão preocupados com as demais coisas, mas a tua palavra diz, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que o teu povo busque o reino dos céus e a sua justiça, meu Pai, porque todos os problemas serão resolvidos, todas as doenças serão curadas, todas as dívidas serão pagas, todas as casas serão compradas, todos os carros serão adquiridos, oh meu Deus, através do reino dos céus e a sua justiça, meu Deus, e que teu povo venha te conhecer, que o teu povo venha viver, meu Pai, o maior, o melhor tempo da sua vida, meu Deus. Eu determino e abençoo, meu Pai, a vida de cada um, eu consagro, Senhor, a cada um, meu Pai, que está nas transmissões, que está orando, apresentando documentos, carteiras de trabalho, passaporte, fotos, meu Deus, apresentando roupas, processos judiciais, diagnósticos médicos, eu não sei o que o teu povo está apresentando, mas eu consagro, eu abençoo a cada nome, eu abençoo, meu Pai, a cada justo que está aqui, Senhor. Oh meu Deus, como é poderoso, Senhor, como é poderoso aquele que anda em justiça. Oh meu Deus, é admirável um povo que anda no propósito, meu Deus. E o que eu vejo essa madrugada é um povo de propósito, meu Deus, e não um povo de proposta. O que está na madrugada é um povo, meu Deus, que está andando com o escudo da fé, meu Deus. Aquele que através da sua fé, meu Deus, está sendo blindado com o escudo da fé, como a tua palavra diz. Porque o escudo da fé, meu Deus, nos blinda e nos protege de todas as setas inflamáveis do maligno, meu Deus. Oh Senhor, que o teu povo viva um tempo extraordinário, sobrenatural, poderoso, o maior, o melhor, o mais repleto de curas e milagres do propósito dos 52 dias iniciou, meu Deus. E aquele que fizer aquilo que nunca fez, receberá aquilo que nunca nem pensou, imaginou que poderia receber, meu Deus. Meu Deus, eu consagro e abençoo o teu povo e determino, meu Pai, uma quinta-feira de bênçãos, de alegrias, meu Deus, uma sexta-feira de vitórias, um final de semana de conquista, um mês sobrenatural, um ano de abundância, que esse ano seja verdadeiramente das bênçãos de José, meu Deus, que José esteja, meu Pai, as bênçãos verdadeiras dele
estejam recaídas na nossa vida. Derrama, meu Pai, na nossa vida essas bênçãos, porque teu povo está aqui, chamando a tua atenção, chamando a sua atenção, meu Deus, porque te ama, quer mais de ti, não está brincando de ser cristão, meu Pai, quer, meu Pai, um pouco a mais. Cumpra os seus projetos e planos na nossa vida, meu Deus. Nós te amamos e nós te agradecemos, Senhor. Eu consagro e abençoo a vida de cada um, meu Deus, e determino, meu Deus, grandes alegrias, um renovo, meu Deus, um espírito avivado a partir de agora, e que verdadeiramente o teu povo dê frutos que mostrem arrependimentos, meu Deus. Esses frutos saborosos que todo mundo vê, meu Deus, que verdadeiramente somos uma nova criatura no Senhor, meu Deus. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, meu Deus. Eu agradeço a palavra, eu agradeço, meu Pai, as revelações. Eu agradeço, meu Pai, o discernimento. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado, porque nós poderíamos, meu Pai, estar fazendo qualquer coisa. Ou poderíamos estar fazendo como muitos estão, meu Deus. Dormindo, descansando, meu Deus. Mas o que nós queremos, meu Pai, não é pesar, mas sim, meu Pai, chamar a sua atenção. E o que estamos aqui fazendo é pedindo um aceleramento de processo. E nós queremos, meu Pai, na nossa vida, um destravamento, uma desamarração, um desbloqueio, meu Pai, um desaprisionamento, um aceleramento de resultados e um fechamento, meu Pai, de muitos negócios, meu Deus. Meu Pai, uma vida poderosa no Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.